A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está vos falando é nosso irmão Ari. Quero agradecer o carinho de vocês que têm compartilhado, que têm se inscrito no nosso canal EBD com Propósito 2, que tem uma finalidade de levar o ensino da palavra de Deus através das leituras diárias e também das lições bíblicas da CPAD. Nossos agradecimentos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição que vamos falar nesse trimestre, ela tem um título muito bacana que fala sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição, desse trimestre, é nosso pastor presidente aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte, o pastor Elinaldo Renovado de Lima. A nossa lição, que vai ser aplicada dia 11 de abril, tem como título o propósito dos dons espirituais. A nossa leitura está escrito: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar nele para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. A nossa verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura diária de hoje, de quinta-feira, dia 8 de abril, está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo do 12 ao 27, que vamos ler nesse exato momento. Vou aqui abrir a Bíblia aqui. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé dizer, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo. E se a orelha dizer, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer que a mão não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputam serem menos honrosos no corpo, a esses honram muito mais. E aos que em nós são menos descorojos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que te falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha um membro igual, cuidando um dos outros. De maneira que se o membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está aí a nossa leitura de hoje, né? E a nossa reflexão que vamos fazer hoje. Louvamos ao Senhor por tudo. Vamos ter um tema, vamos colocar esse tema. A Bíblia, esses trimestres, vem falando somente muito sobre a unidade da igreja, né? Eu queria falar sobre o poder da unidade, a importância da unidade da igreja do Senhor. A unidade é uma ação coletiva, meus queridos, que tende ao único objetivo, que é a coerção, integração, a união. Na unidade não significa que todos se tornam iguais, que as diferenças desaparecem. Não, mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais, para cumprimento de metas estabelecidas pela liderança ou coletivamente. A unidade é um assunto muito sério. A unidade é um assunto a qual tão importante para Deus, que Jesus, antes de ser crucificado, passou longo tempo ministrando e intercedendo por seus discípulos e por todos nós, para que pudéssemos aprender e receber o espírito da unidade.
nos tornando em um só em Cristo e um só corpo, uns com os outros. Jesus disse que o mundo só o conheceria se vivesse em espírito de unidade em nós. Pode conferir lá em João, no capítulo 17, versículo 21 ao 23. E também lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo do 1 ao 9. Nós vimos que a unidade atrai a atenção de Deus e que o povo unido, nada se torna impossível. Porque as pessoas deixam de andar em unidade. Podemos identificar alguns motivos ou quais que fazem com que as pessoas deixem de andar em unidade. Primeiro, o egocentrismo, porque acham que sua opinião ou seu jeito de fazer é melhor do que o do seu líder, do seu irmão, ou do seu pastor da igreja, ou daquele que estão coletivamente falando. O egocentrismo tem matado muitos crentes e muitos cristãos porque eles acham que a opinião dele é a que vale e pronto, acabou. Está errado. É isso que se afasta da unidade do corpo. Outro ponto também que é a competição. Querem sempre estar certos ou certas, né? E serem melhores do que os outros, ou que seus líderes. Eu poderia fazer melhor. Olha, fulano rege, mas eu rege melhor, né? Eu louvo, mas eu poderia louvar melhor. Fulano prega, mas eu prego melhor. Sempre existe isso. Isso é que se afasta do corpo. Também o autopastoreio, né? Tem pessoas que não gostam de ser pastoreadas, não precisa de pastor. Não é assim que você já ouviu falar? Não consegue se abrir para serem ensinadas, conduzidas, pastoreadas, caminhar em bando com as ovelhas. Judas, no versículo 12, fala isso. Fala que as pessoas que se autopastoreiam, ou seja, que são pastores de si próprias e não se submetem a pastores e líderes espirituais, são iguais a nuvens sem água e árvores sem raiz. São estéreis e não geram frutos que permanecem. Opressão também maligna. Há um espírito maligno atuando em vidas. Em alguns casos é o legado de ofendante, a qual, quando as pessoas não tiverem a figura paterna presente, acolherão na sua infância. Isso também é um perigo. A unidade, meus queridos, ela gera força. Louvado seja o nome santo do Senhor nessa leitura de hoje, nessa reflexão. A unidade, ela gera força. Porque Deus habita no meio da unidade. Você pode conferir lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 19 ao 20. Porque um ajuda o outro. Em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9 ao 12. Porque o ambiente gerado pela unidade estimula e encoraja a todos. É uma equipe. Você pode ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Um ambiente onde todos falam a mesma língua, têm a mesma visão, o mesmo propósito e lutam para conquistar o alvo. Já viu o time de futebol? São 11 jogadores, estão num propósito só de fazer um gol e ganhar o campeonato. Imagina se esses 11 vivessem brigando dentro do campo, como é que seria? Ia levar uma goleada bacana, né? Assim que nem o Brasil levou da Espanha, da Alemanha, me perdoe, brincando aí, viu? Então, tipo de unidades que não podem, eu quero falar aqui para vocês, esse tipo de unidade que nós não podemos, ou não pode. Tipo de unidades, repetindo, que nos dão pode, os que não podem. A unidade no casamento e na família. A esposa precisa se unir ao seu marido ou ajudá-lo nas decisões e assim viverem em concordância. Quando há concordância dentro do lar, tudo se torna possível, principalmente se estiver em linha com Deus. Os filhos precisam estar em concordância com os pais, seguindo as suas instruções. O segredo para uma vida em abundante está aí. É o princípio da unidade que Jesus disse em Mateus 18, no capítulo 18, versículo 19. Quando dois concordarem na terra, em oração será concordado no céu, concedido por Deus nosso Pai. Então, essas unidades precisam. E aqui nós acreditamos que tudo que você puder fazer em relação de você estar unido, no propósito da unidade, eu tenho certeza que você vai alcançar o alvo. Lembre-se,
Você está em uma batalha espiritual, você está ao caminho do céu e muitas coisas irão se levantar e você só vai conseguir se você andar em unidade, principalmente com o seu Deus e unidade com o seu povo, com a sua igreja, com seus irmãos, com seus líderes, com suas lideranças. Deus abençoe vocês. Quero agradecer todo o carinho nesse dia de hoje. Vocês que não se inscreveram no nosso canal, está aqui embaixo da nossa descrição, aqui na descrição do vídeo, também o questionário da nossa lição. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe, indique o nosso canal. Todos os dias estamos postando os vídeos aí da leitura diária das lições bíblicas da CPAD. Tchau, gente. Até amanhã, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.